Bom, o interpretador. O que tem um interpretador aí? Das letras A, B, C, D e E, o que realmente tem a ver com um interpretador? E aí, qual é a resposta? D de dado, ou seja, o interpretador é considerado um tradutor que não gera módulo objeto. Vamos comentar os outros itens para a gente ver do que se trata, se tem algum sentido, né? Letra A, tem como vantagem o tempo gasto toda vez que for executado. Essa é justamente uma das desvantagens do interpretador, ou seja, o interpretador, toda vez que executa um código, ele interpreta o código, instrução a instrução, verifica se está correto, se a sintaxe daquela expressão está correta, para poder seguir adiante. Então isso perde em desempenho, o que ele ganha é em flexibilidade. Perfeito? Tá? A letra B diz o seguinte, é considerado um tradutor que gera módulo objeto. Quem é o tradutor que gera módulo objeto? É o compilador, ok? Letra C, é o mesmo que loader. Loader eu não cheguei a falar, mas você sabe por eliminação que não seria a resposta da questão. O loader é o componente que depois que o código está pronto, já em linguagem de máquina, em palavras binárias, para ser executado, é o cara que carrega esse código para a memória para poder ser executado pelo processador. Esse é o loader, a gente vai ver ele já, tá? Num fluxo. Não vou ficar detalhando porque não precisa, é basicamente o carregamento do código, tá? Letra D, a resposta. Letra E, tem como desvantagem permitir a implementação de dados dinâmicos. Aí ele saiu bastante do escopo da questão, tá legal? Oi. Módulo objeto é um código que ele pode ser o código já completo no final, não é o código para ser executado, é um código em assembly, um código de montagem, certo? Instruções, add, move, instruções bem rudimentares, bem básicas, bem próximo do que o processador faz, tá legal? Esse é o código objeto. Por que a gente chama isso de módulo objeto? Porque nem sempre esse código, esse objeto que é gerado no final dessa compilação, ele é o software completo, porque você pode ter módulos diferentes que vão compor o software final. Perfeito? Você pode compilar um código, gerou um módulo objeto, compilou outro, gerou outro módulo, outro gerou outro módulo, a junção desses três módulos é que vai dar origem ao software final. Bibliotecas, diferentes códigos que você programou por questão de organização, fez separadamente, tá legal? Ok? Tá? E aí você me permitiu, mais uma vez, vocês estão muito afinados comigo, eu estou gostando dessa interação, porque cada passo que eu dou, vocês me ajudam a dar um passo extra, né? Cada pergunta, vocês estão me levando a um passo adiante. Esse cara aqui é o ligador, é o linker, ou muitas vezes chamado também de link editor. Tá? Quem é esse cara? Ele é o cara justamente responsável por pegar esses diversos módulos objeto que podem ser gerados pelo compilador, ligar e transformar no módulo objeto único, ou seja, no único código em linguagem de montagem para ser posteriormente montado e executado pelo equipamento. Tá legal? Tá? Ou seja, quando você compila um código, alguém aqui já programou em C, por exemplo? Pegou lá um Linux da vida, programou um código em C, fez vários arquivos, vários headers, né? .h, .cpp e várias outras coisas, né? .c se for em C, né? E aí depois você mandou compilar aquilo tudo? Só compilar? Pegou o GCC lá, GCC menos C, isso aqui, papapá. No final das contas, né, o que ele faz? Ele gera um monte de ponto .o no final do processo de compilação. Para cada código que você programou, né, aqui é o cadastro de cliente, aqui é o cadastro não sei o que, isso aqui é uma biblioteca. Para cada código daquele que você compilou, ele gera um módulo objeto, ou seja, ele gera um ponto .o, um objeto no final das contas. Só que são vários e você ainda não tem um software, você precisa de um software. Certo? Aí é a hora que você vai chamar esse cara aqui, você vai pegar o ligador, né? No GCC, por exemplo, você consegue fazer as duas coisas separadamente. Primeiro você compila tudo, depois você chama o ligador, né? O "-l" da vida lá, para ligar todos aqueles caras. Certo? Você pode fazer de uma vez só, sequenciado. Aí você vai falar, pô, mas o meu compilador que eu tenho na minha casa é mais esperto que esse aí que você está falando, Bruno. Porque o meu compilador, na hora que eu rodo ele já gera um código todo pronto, todo, né? Azeitadinho para eu poder utilizar. É porque ele já sequencia todas as etapas, já aplica a compilação, depois já faz a ligação, depois muitas vezes já monta e já deixa o código em binário executável para você poder utilizar. Apesar de você ter a possibilidade de parar no módulo objeto. Fala. Conceitualmente aí nós já temos o código-fonte. O código-fonte é de onde você partiu. A linguagem de máquina, ela só aparece depois do trabalho do montador, que é quem pega o código em assembly, né, que é de onde vem o nome montar, né, código de montagem, monta. O que é montar? É pegar algo desse tipo aqui, ó, montar. Né, o código objeto vai ser um monte de instrução assim, ó, add, R1, R2 ou alguma coisa do tipo. São várias instruções assim, linguagem de montagem. Perfeito? Vai aparecer uma figurinha ali depois que eu vou mostrar um código em módulo objeto, tá? E aí o montador faz o quê? Ele pega esse troço aqui e transforma nisso aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ou seja, uma sequência em binário. Esse aqui é o código em linguagem de máquina,
Essa é a linguagem que a máquina fala. Essa aqui ela não fala. Isso aqui é montagem, né? Esse é o código objeto. Ou seja, esse aqui é o assembly. Montagem. Perfeito? Ok? Então quem faz esse trabalho aqui é o montador. Então se você na sua casa, quando compila um código e já gera um binário, você pode ter certeza que o próprio compilador que você instalou lá para poder usar, ele já invocou o trabalho do montador e já te deu o código em zeros e uns, pronto para ser executado. Perfeito? Oi? O ligador link, ele gera o código objeto, pega os módulos objetos. Não, quem gera os módulos objetos, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Um arquivo fonte, você programou, isso aqui é os seus ifs, then, else, int, double, tudo que você declarou está aqui nesses códigos aqui. Um código, outro código, arquivos diferentes, beleza? Tá? Cabeçalhos diferentes, bibliotecas diferentes. E aí eu chamo o compilador vai gerar um módulo objeto para cada um desses arquivos, tá vendo? Essas setinhas aqui são o trabalho do compilador, ok? Essas setinhas de cima, trabalho do compilador, perfeito? Tá? Aí depois você vai chamar o superligador. O que ele vai fazer? Vai pegar todos esses módulos objetos, vai ligar, ou seja, vai ver quais são as dependências entre eles e vai transformar num cara final. Certo? Aqui ele vai juntar as diferentes partes do seu código e inclusive vai juntar algumas bibliotecas que você possa invocar. Já viu que você está lá num código, né? Quem já desenvolveu sabe, você está no código, você não desenvolve tudo do zero. Muitas vezes você invoca bibliotecas já prontas. Uma biblioteca para enviar um dado na rede, outra biblioteca para criptografar um dado, outra biblioteca para armazenar alguma coisa num banco de dados, conectar o banco de dados. Você vai usando bibliotecas. Então essas chamadas, esses includes, né? Requires, includes da vida, né? Você está invocando códigos externos. O ligador ele é responsável por olhar isso e fazer a ligação desse código que você desenvolveu com aquele que você invocou. Certo? Você liga, né, estruturalmente o seu código no texto que você está digitando. Você digita lá, esse cara aqui precisa do código tal. Você faz as ligações, você bota seus includes, seus requires ali. Legal? Você já dá a dica para o ligador trabalhar depois. Depois ele só sai varrendo isso aí e vai ligando os códigos onde tem que colocar. Ou seja, no arquivo objeto você já tem uma fatia dessa relação de interdependência. Sim, já está pronta essa relação de dependência entre os códigos que foram gerados. Tá legal? E aí tem uma coisa que vocês precisam saber, né? Um segredo que eu preciso contar, né? Esse cara, na verdade, o ligador, ele pode trabalhar em dois momentos distintos. Ele pode trabalhar em cima do módulo objeto em si, certo? Ou seja, desse assembly, depois que ele termina de trabalhar, ele gera um único módulo objeto. Apesar daqui a figura estar indo direto para um programa executável, isso aqui é porque normalmente o próprio ligador já, né, passa o trabalho depois para o montador poder executar. Então essa setinha aqui tem que ter um montador no meio do caminho. Porque o ligador, na verdade, ele junta os módulos objetos e transforma num único. Módulo objeto também, linguagem assembly. Perfeito? Depois tem que ter alguém para traduzir isso, para fazer essa tradução aqui. Tranquilo? Ok? Então assim, esse cara pode ser aplicado em dois momentos distintos. Ou ele é aplicado em cima dos módulos objetos e gera um módulo objeto, certo? Ou ele pode invocar bibliotecas que já foram compiladas, certo? Então essas são as ligações dinâmicas. Por exemplo, tá vendo aqui esse runtime library, ou seja, essa biblioteca de tempo de execução? Já viram as DLLs do Windows? De onde vem DLL? Biblioteca de ligação dinâmica. O que quer dizer isso? O negócio já fica compilado lá na sua máquina, né? E quando você precisa usar alguma coisa que as bibliotecas do Windows, né, as DLLs, já te oferecem, você simplesmente invoca dentro do seu código, o seu código é compilado sem aquela biblioteca, ele não embute aquele código dentro do seu código final, certo? E aí você distribui isso aí. Todo mundo que for executar o código depois, né, em tempo de execução, o ligador vai pegar essas referências, vai trazer essas DLLs e vai executar o seu código junto com as DLLs das quais ele depende. Legal? Então você pode fazer essa ligação, né? Previamente, se eu fizer previamente, o que vai acontecer? O código das bibliotecas e o meu código vão se unir e transformar num super código, grandão, certo? Mas para otimizar o tamanho do código e a flexibilidade de atualização dessas bibliotecas, né, eu posso fazer isso posteriormente. Ou seja, eu gero todo o meu código só com o que eu criei, né, e invoco DLLs, que são bibliotecas já compiladas. Então, na hora que for ser executado o meu código, o sistema, né, o meu link editor ali, ele vai pegar e vai buscar essas bibliotecas, vai ligar em tempo de execução ao meu código, executar o que precisa. Depois que eu desligar essa execução, que eu tirar o meu código de execução, DLL para lá, meu código para cá. Na hora que eu portar, levar esse código para outro lugar, a biblioteca não vai junto. Eu já espero que ela esteja lá naquele sistema operacional pronta para ser utilizada novamente. Grande vantagem disso.
Se eu precisar fazer uma alteração numa biblioteca, eu altero a biblioteca e todos os códigos que usam aquela biblioteca estão intocados, continuam do mesmo jeito que estão. Se eu incorporar a biblioteca antes e já levar o código para onde for, né, com a biblioteca incorporada, toda vez que tiver uma alteração na biblioteca, precisa recompilar todo aquele código, fazer a ligação de novo e portar o código com a atualização da biblioteca. Tá certo? É claro que isso aqui, quando eu faço essa ligação em tempo de execução, tem um custozinho de fazer essa ligação na hora que eu estou executando o software, eu perco um pouco de tempo. Tá? Mas ganho em flexibilidade. Sempre a balança. Tempo, né, desempenho, flexibilidade. Tá ok? Fala. Fala. O código-fonte, então, ele é traduzido ou compilado para o código para módulo objeto? Aí que tá. O termo tradução é um termo genérico. Ou seja, o que o compilador faz? Traduz código de alto nível em código de baixo nível. O que o interpretador faz? Traduz um código de alto nível e uma instrução que já vai ser executada. O que a máquina virtual Java faz? Traduz um código em bytecode em algo que a máquina é capaz de executar. Certo? Então, tradução é um termo genérico que você usa em cada um desses componentes aí, compilador, interpretador, todos eles traduzem. Certo? Agora, a forma com que eles traduzem, o que eles geram e como é executado esse código posteriormente é que diferencia essas formas de tradução. Legal? Só Okay? Fala. Que você falou, eu perdi essa parte que você falou sobre as DLLs. Quando ele chama em tempo de execução, ele tem que recompilar sempre. Não, ele não recompila, ele liga. A DLL já está compilada, certo? O código já está compilado. Ele só vai ligar, né, montar e executar naquela hora ali. Literalmente uma biblioteca. É uma biblioteca. Uma biblioteca, você vai usar duas formas. Ou você incorpora a biblioteca no seu código e gera um código já com ela dentro, né? Os seus bits finais aqui já vão ter os bits da biblioteca junto. Seu código vai ficar um pouco maior. Mas você já vai levar a biblioteca. Você não corre o risco de chegar na máquina do usuário e ele não ter aquela biblioteca. Certo? Agora, em contrapartida, né, se você faz isso em tempo de execução, ou seja, você deixa, né, o seu código enxutinho e só as referências para as bibliotecas. Você está usando as bibliotecas já compiladas. Então, na hora que você for executar o seu código, né, ele vai fazer essa ligação dinamicamente e vai poder usar as funções daquela biblioteca que pode ser atualizada, ser melhorada, pode ter bug corrigido e várias outras coisas. Em nenhuma dessas situações eu tenho uma recompilação. Recompilação não, mas uma tradução final sim, por causa do link que tem que juntar esses códigos e remontar aquilo ali. Tá legal? E aí, posteriormente gerar ali, se for o caso, um binário para poder entregar para o processador executar palavra por palavra. Tá ok? Ok? Beleza? Perfeito. Então aqui tem só um exemplo. Vamos fazer umas questões aí para tentar resolver isso aí. Em relação aos compiladores, ligadores e link editores e interpretadores, é correto afirmar que... E aí? Resposta letra? D de dado, né? Ou seja, o link editor é um utilitário responsável por gerar a partir de um ou mais módulos objeto um único programa executável. E a gente não diz que está errado porque ele está falando que vai gerar um código executável não, tá? Porque na maior parte das vezes o link editor ele já, né, passa a bola para o montador poder já deixar o código em binário pronto. Legal? Então o link, né, o linker ou o link editor trabalhou, muitas vezes já deixa, né, a sequência binária pronta para ser colocada em memória pelo loader e essas instruções serem carregadas para o processador poder executar. Tá legal? Ok? Então a gente, né, parou na questão anterior, esse slide aí, a gente já fez ela. E aqui você pode ver, né, um exemplo, né, clássico aí, né, de um código em módulo objeto, ou seja, isso aqui é um módulo objeto, né, instruções de desvio, né, move, enfim, várias instruções diferentes aqui, tá? E aí quando você aplica o montador, ou seja, você pega o cara que traduz as instruções de baixo nível em linguagem de máquina, aí você tem um fluxo de bits que é o seu código final que o computador é capaz de executar. Perfeito? Ok? Aqui tem um exemplo, né, de um fluxo natural de tradução, né? Essa figura foi tirada do livro do Patterson, né? Aquele livro que eu recomendei para vocês no início. Eu tenho aqui nesse exemplo um código em C, né, que é compilado. Uma vez compilado, ele gera instruções no formato, né, de montagem, ou seja, no código baseado no modelo de conjunto de instruções específicos, que é o MIPS, né, MIPS. Tá? Então essas instruções aqui são específicas dessa arquitetura MIPS. Peguei um código lá em alto nível, transformei num código que é específico daquela arquitetura, tá? Ou seja, transformei num módulo objeto, certo? Uma língua que aquela arquitetura sabe falar,
tá? E depois o montador vem, pega aquilo ali e transforma numa sequência de bits que vai ser o meu código final, o meu código, termo correto, em linguagem de máquina executável. Tá legal? Perfeito? Aqui um outro exemplo de uma situação onde eu vou envolver também o link editor e o loader. Né? Então eu começo com o código em C, compilo, gero o código intermediário em assembly, né? O código intermediário não, o módulo objeto, né? O montador transforma isso em linguagem de máquina. Repara que aqui eu já cheguei nos meus bits, certo? Aí o link editor vai pegar isso e vai ligar com uma biblioteca que também está em linguagem de máquina. Essa aqui é aquela situação, né, da ligação já depois que eu tenho o objeto todo montado, certo? E posteriormente esse link editor, né, gera uma linguagem de máquina única, um único código que vai ser posteriormente poder ser carregado sempre que necessário para que o loader coloque na memória e o processador possa executar aquelas instruções. Tá legal? Fluxo desde a criação do código, compilação, montagem até o momento em que o código é carregado para a memória principal e o processador pode buscar essas instruções e executar. Legal? Questão então, para a gente aprimorar um pouquinho mais isso aí. Com relação aos softwares básicos envolvidos no processo de transformação de um programa escrito em linguagem de alto nível para um código executável ou interpretado, assinale a alternativa correta. A letra A diz que no processo de análise semântica da compilação é verificada a consistência dos tipos de variáveis envolvidas em operações aritméticas. Perfeito. Né? Verifique isso nessa etapa. A letra B diz o seguinte: os montadores buscam referências externas em rotinas de bibliotecas e inserem-nas no código objeto. Qual é a palavra que eu posso substituir aqui para isso ficar certo? É o linker, né? Letra C, compilação e montagem são processos semelhantes, contudo o processo de montagem é bem mais complexo. É exatamente o contrário, a compilação é muito mais árdua. Lembra que eu falei que o compilador é um sofredor, né? Tá sempre ali suando a camisa para pegar um negócio na linguagem lá em alto nível, né? E trazer para algo extremamente rudimentar, que são as instruções, né, do conjunto de instruções, as instruções baseadas num modelo específico de conjunto de instruções, ou seja, algo muito próximo do que a máquina entende, certo? Esse é o papel do compilador, extremamente árduo. O tradutor, no caso o montador, esse cara, né, o montador especificamente, a tradução dele é muito mais simples. Ele pega uma instrução em montagem e traduz uma sequência de bits. Ele tem uma tabela de tradução, certo? É muito mais simples o trabalho dele. Ele não tem que fazer nenhuma análise muito complexa, porque o código já foi todo verificado e já está numa linguagem de baixo nível, tá ok? Letra D, os link editores são usados para resolver as referências aos símbolos internos de um programa, produzindo um código objeto simplificado. Ele misturou bastante as coisas ali, né? O link editor resolver referências a ligações externas, não a símbolos internos de um programa, produzindo um código objeto, né? Não necessariamente simplificado, mas, né, único, baseado, integrado, né, baseado em vários outros modos objetos que foram gerados no início. Fala. Essa definição como compilador está correta? Mais ou menos. Para colocar isso como uma definição de um compilador, chegaria próximo da verdade, mas ainda não estaria lá, certo? Ou seja, eu não uso um compilador para resolver referências a símbolos internos de um programa. Na verdade, ele está fazendo ali o inverso, né, do que o link editor faz, que é resolver referências externas, certo? O compilador ele trabalha as referências internas, mas ele faz muito mais do que isso antes de gerar um módulo objeto simplificado, né? Então a tarefa está muito pontual ali para um trabalho muito maior que o compilador normalmente faz, tá? E a letra A diz, no processo de compilação, o analisador léxico e sintático estão preocupados com a semântica e o significado dos programas como um todo. Não, quem está preocupado com o significado, semântica, na verdade, é o analisador semântico. Não é à toa que ele tem esse nome, não é isso? Ok? A resposta ali, letra A. Com base em técnicas e estágios de processo de descompilação de código nativo e bytecode, assinale a alternativa correta. Descompilação é o processo reverso, né? Eu pego um código já já traduzido pelo compilador e reverto para um código fonte em linguagem de alto nível, tá? É possível fazer isso? Em determinadas situações sim, tá? Nem sempre, mas em determinadas situações é bem possível, tá?
O que vocês acham sobre esse tópico aí? Letra C, letra E? Vamos ver. Hã? Aí tá mais bonito. Isso. Eu normalmente começo pela que foi citada e que está errada, né? Ou seja, no caso ali é letra C. Representações intermediárias geralmente contêm detalhes específicos da arquitetura do sistema no qual o programa é executado. É justamente o contrário. Uma representação intermediária, como é o caso, por exemplo, de um bytecode, né, é uma representação que você leva o seu código em alto nível àquela representação, mas que ela ainda não está amarrada a um conjunto de instruções, ou seja, a uma arquitetura específica. Certo? Isso, por isso a flexibilidade, é o que acontece com o Java. Você leva o bytecode e você consegue executar isso em várias máquinas, cada uma com uma máquina virtual, trabalhando sobre um conjunto de instruções que aí sim é específico daquela máquina. Tá legal? A letra E diz o seguinte: descompilação de programas em bytecode, né, como as de linguagem Java, tem maior possibilidade de sucesso que programas em código nativo. Sim, por quê? Porque o bytecode é uma linguagem muito bem definida, né, e que ainda não está num baixo nível do ponto de vista de que se você pegar um fluxo de bits, você não necessariamente olhando para ele, você consegue remontar instruções. Agora, você olhando para o bytecode, você olhando para ele, você tem ali uma linguagem muito bem definida e você consegue, é claro que com um certo trabalho, você tem que ter um descompilador para isso, né, reverter para a linguagem de alto nível. Você perde algumas informações, né, como por exemplo comentários, a organização de algumas estruturas de dados, né, enfim, talvez alguma coisa fique com uma carinha diferente daquela que você viu quando você programou. Mas você ainda assim consegue trazer de volta um código, muitas vezes, de fácil interpretação do ponto de vista do ser humano, certo? Agora, você pegar um código, né, em linguagem nativa, pegar um negócio em C, gerei aquele bináriozão lá e te dou e fala assim: ei, meu amigo, volta, né, volta no tempo aí agora. É bem mais complexo, entende? Você vai ver um fluxo de bits e para começar você tem que saber onde é que começa, onde é que termina uma instrução ali. Quando você souber quando é que começa, quando é que termina, você tem que saber qual é a arquitetura da máquina que foi compilada aquilo ali, qual o conjunto de instruções aceitáveis, para você traduzir para as instruções de montagem e depois ainda saber qual é a linguagem original e a partir daquelas instruções tentar trazer de volta a linguagem de alto nível original. Extremamente complicado e muitas vezes, né, até aí, com grande chance de erro ou com grande chance de você nem conseguir fazer, né? Ainda que errado você nem consegue fazer, tá? Em muitos cenários. Perfeito? Mesmo depois que passasse pela JVM, ainda seria possível essa... Mas aí já não é bytecode mais. Isso, Passou pela JVM, já virou, né, linguagem de execução da máquina. Tá? Aí já fica mais difícil. Tá? Mas isso só acontece em tempo de execução. Então você não consegue pegar um código que está em execução e trazer. A não ser que você faça um dump de memória ou algo muito mais complexo aí para poder reverter esse processo. Tá legal? É hacker? Eu sei disso, ele acabou de fazer curso de segurança da informação comigo, né? Tentou fazer vários ataques aí, não foi? Eu peguei o problema da C. Problema da C. Vamos ver de novo aqui. Representações intermediárias geralmente contêm detalhes. É aquela história. O que é uma representação intermediária? É uma representação, ou seja, é uma língua que ainda não está amarrada numa arquitetura. Certo? Ainda não tem instruções ali que só executam numa arquitetura x86 ou x64 ou MIPS. Tá percebendo? A linguagem que a máquina realmente entende, eu ainda não traduzi para ela. É uma representação intermediária que eu levando para várias arquiteturas, eu consigo pegar aquela linguagem intermediária e levar para a particularidade daquela arquitetura. Agora, se eu levar para a particularidade de uma arquitetura MIPS, por exemplo, tirar isso e for rodar em outra arquitetura, já não vai rolar. Tá? Achando que a representação intermediária já era o assembly, por exemplo. Sim. Na verdade, assim, o assembly é uma representação intermediária, mas já na linguagem, na arquitetura, né, para onde você vai levar o código. Tá? Essa representação intermediária que ele está se referindo aqui, ele contextualizou. Qual é? Bytecode. Certo? É realmente um código intermediário. Ele ainda não chegou, né, na especificidade do conjunto de instruções daquela arquitetura. Quer dizer que daquilo ali você consegue traduzir para várias arquiteturas, né, independente de onde você está compilando aquilo ali. Tá ok? Beleza? Nas linguagens Fortran, agora CESP, né? CESP vocês já sabem como é que é o esquema, né? Ou é certo ou é errado e se errar perde ponto. Né? Na maior parte das provas normalmente é assim, né? Então, nas linguagens Fortran e C, consideradas de baixo nível, os códigos são convertidos por meio de compiladores em linguagem de máquina, assembly.
Todos os códigos dessas linguagens são convertidos pelos montadores em linguagem de montagem, que é a forma utilizada pelo processador. O Sérgio é um profundo admirador das questões da CESP, não é, Sérgio? Que falou foi eu. Né? E aí? Certo ou errado? Tá errado. Hã? Tá errado ali. Onde é que tá errado? Dizer que tá errado é bacana na questão da CESP. Já acertou a questão, né? Agora você precisa provar, né? Dizer por quê. Hã? Linguagem de máquina, assim. Linguagem de máquina. Considerado de baixo nível. Isso, começou errado aqui em cima já, né? Fortran e C não são consideradas linguagens de baixo nível, né? Não é porque Fortran é uma linguagem, né, mais do passado do que do presente que ela não seja uma linguagem de baixo nível. Linguagem de baixo nível é aquela que está lá embaixo, perto do conjunto de instrução, certo? É você programar quase que em assembly ou normalmente em assembly propriamente dito. Tá legal? Então essas são linguagens de alto nível. Os códigos são convertidos por meio de compiladores em linguagem de máquina? Não. O compilador ele não leva, né, a bem da verdade ao código em linguagem de máquina. Linguagem de máquina, lembra, qual é a língua que a máquina fala? 0 e 1. Nesse ponto do compilador entregar o código para você, ainda não é 0 e 1, é assembly, certo? Então aqui entre parênteses está certo, mas o que ele descreveu aqui está errado. Fez uma correlação errada ali com o que está entre parênteses, beleza? O compilador leva ao assembly e não à linguagem de máquina. Ok? Aí você vai insistir mais uma vez, mas Bruno, na minha casa eu tenho um compilador que depois que eu compilo, ele me dá um binário. Ok? Mas é porque ele próprio já invocou, já fez o papel do montador para aquela arquitetura. Beleza? Tá? Todos os códigos dessas linguagens são convertidos pelos montadores em linguagem de montagem, que é a forma utilizada pelo processador. Não, na verdade o montador ele pega o código em linguagem de montagem, monta, daí que vem o nome, e transforma numa linguagem de máquina, que aí sim a máquina é capaz de executar. Aí são zeros e uns. Ok? Então tá errado. Mais do que errado. No programa em linguagem de alto nível, os interpretadores executam os passos definidos para cada instrução e produzem o mesmo resultado que o programa compilado. Entretanto, a execução de um programa em linguagem de alto nível com o uso de interpretadores é mais lenta que a execução de um programa compilado, uma vez que precisa examinar cada instrução no programa-fonte à medida que ela ocorre e desviar para a rotina que executa a instrução. Né? Justamente essa característica, né? Ou seja, né, o que acontece? O interpretador, a desvantagem é que ele tem que interpretar, toda vez que vai executar o código, ele tem que interpretar instrução por instrução, fazer desvios e tudo mais, que for o caso ali na hora que está executando aquele código e fazer toda a verificação, ok? E ele não guarda o resultado. Alguma dúvida, meninos e meninas? Não? Bom, então agora a gente vai, né, dar um passo adiante no nosso estudo e agora a gente vai falar, introduzir. Eu não vou detalhar ainda, eu só vou introduzir o conceito da organização de computadores. Deixamos aqui agora um pouquinho de lado essa interface. Vocês perceberam que o que a gente acabou de falar foi da interface entre o hardware e o software. Ou seja, o que é a interface do hardware e o software? O modelo do conjunto de instruções. É para onde um compilador tem que levar um código e é de onde a máquina vai preparar aquele código para poder executar. Tá legal? Ok? É onde entra a especificidade de cada arquitetura. Certo? Então, o que marca, né, uma arquitetura ou outra é o modelo do conjunto de instruções, ou seja, qual é a língua, quais são as instruções que aquela máquina sabe falar. Tá certo, gente? Tá claro isso? Posso dar um passo? Ok, organização de computadores. Bom, quais são os componentes básicos que um computador tem, que é que com certeza todo mundo sabe? Quais são? Ele tem uma CPU, uma unidade responsável por processar, por executar cálculos. O computador faz basicamente executar cálculos. O que mais? Periférico de saída. Ele tem, né, interfaces, né, para fazer entrada e saída, ou seja, ele tem os dispositivos de entrada e saída com quem ele fala e dos quais ele recebe dados. Eu tenho barramentos que interligam, né, os barramentos interligam todos esses componentes e tenho, né, as unidades de memória, né, em vários níveis, e é por isso que a gente chama hierarquia de memória. Eu não tenho um único tipo ou, né, nível de memória na minha arquitetura, eu tenho vários níveis normalmente. Legal? Então, assim, quando os computadores começaram, né, lá na época da máquina de Turing, né, do modelo de von Neumann, na época que apareceu lá o ENIAC, EDVAC, os primeiros supercomputadores aí, né, da era moderna, né, o que se falava naquela época, né, uma época que antecede um pouquinho a Segunda Guerra Mundial aí, o que se estabeleceu como modelo de von Neumann. Von Neumann é um pesquisador
que escreveu vários artigos naquela época sobre um modelo específico de computador, em que nesse modelo, diferente de várias outras máquinas de cálculo que você tinha naquela época, você tinha um programa previamente armazenado em memória e que você poderia, né, programar aquela memória, assim como modificar os dados que aquele programa iria utilizar, e dessa forma você conseguiria executar cálculos que você quisesse na medida da sua demanda. Ou seja, você não ia construir uma máquina para fazer só um tipo de conta, você ia construir uma máquina, né, de certa forma genérica, que você ia poder ir lá e dizer para ela: agora eu quero que você faça a conta A mais B menos C. Agora eu não quero mais que você faça A mais B menos C, eu quero que você faça B menos A mais C. Certo? Ou seja, você poderia, além de entrar com os dados via algum dispositivo de memória ou dispositivo de entrada e saída, né, você poderia também armazenar em memória o código que você queria executar, ou seja, a sequência de instruções que você queria executar. Ou seja, eram as máquinas programáveis. Né? Você conseguia programar, criar programas na máquina, né, e não tinha uma máquina, um equipamento amarrado para fazer uma única tarefa ou executar um código específico, como é o caso de uma calculadora. A calculadora, você consegue mudar o que ela faz? Não, ela já vem programada com as contas que sabe fazer, e se você precisar de uma conta mais sofisticada, ela não vai fazer. Você vai ter que comprar outro tipo de calculadora. Por quê? Porque o software está cravado no equipamento. Muito provavelmente numa unidade somente de memória, somente de leitura. Tá legal? Agora, nesse ambiente aqui não, né? A sacada ali que o Turing teve e que o Neumann também teve, na verdade os dois trabalharam, né, em coisas muito parecidas, tá? Só que o modelo ficou conhecido como modelo de von Neumann, né, porque de alguma maneira os artigos de von Neumann, né, foram, sei lá, mais citados, né, como um modelo diferenciado de arquitetura e tal, apesar da máquina de Turing aplicar justamente a ideia do modelo da arquitetura de von Neumann. Programa armazenado junto com dados em dispositivos de memória, de forma que você possa programar a máquina com o que você quer executar nela. Ela não está amarrada a um software específico. Tá legal? Ok? Então o que eu tenho no modelo dele? Esse aqui não é o único modelo que existe não, tá? Muitas máquinas, a maioria das máquinas hoje em dia segue essa linha, esse modelo, mas existem outros. Tem, por exemplo, o modelo de Harvard, tem o modelo de Harvard modificado, né? São estratégias diferentes, cada uma tentando melhorar um pouquinho o mundo da organização dos computadores. Tá ok? Bom, então o que eu tenho numa máquina de von Neumann? Caminho de dados e controle. Quem é o caminho de dados e controle? Quando você pegar um livro e for lá e olhar assim, estou falando aqui dos componentes de um computador, né, seguindo a ideia do modelo da arquitetura de von Neumann. Tá? A maior parte dos estudos que a gente fizer aqui está baseado ou normalmente na arquitetura de von Neumann ou Harvard modificada. Tá? Mas vocês não vão precisar ter, né, essa diferenciação à medida que a gente vai estudando, não. Eventualmente eu vou citar isso. Aqui tem mais a ver com uma máquina do tipo tal, aqui mais a ver com uma do tipo tal, mas a gente vai pensar basicamente no grosso desse formato de organização de computadores. Ou seja, o que eu tenho? Memória, preciso da memória. Memória é a página de rascunho do processador, né, onde ele fica escrevendo, de onde ele fica lendo os dados enquanto está em execução, certo? Parou, desligou, dormiu, a memória está em desuso, está completamente apagada. Ligou de novo, né, através de algum dispositivo de entrada e saída, eu carrego dados e instruções na memória, o processador usa a memória para, né, carregar as informações, executar internamente e devolver o resultado para a memória, e assim começa um novo ciclo. Desligou, apagou toda a memória e continua tudo do zero no dia seguinte, se for o caso de executar novos programas. Tá legal? Bom, então eu tenho memórias, né, entrada e saída, inclui-se entre dispositivos de entrada e saída unidades de disco e armazenamento secundários, fita, CD-ROM, DVD, tudo isso é entrada e saída. Onde eu vou armazenar de forma definitiva o dado, é entrada e saída. Esses caras aqui que eu estou chamando de memória são a memória principal, são os dispositivos que o processador lida diretamente enquanto está executando instruções, ou seja, numa velocidade bem alta. A língua tão rápida quanto a que ele fala, na verdade um pouco mais lenta, mas o mais próximo possível da linguagem que o processador fala. Tá legal? Enfim, alguém conseguiu identificar quem é esse danado desse caminho de dados e controle? Esse caminho de dados e controle... Não, aí que tá, não é o barramento. Né? O caminho de dados e controle, normalmente, é a referência que se faz à unidade lógica aritmética. Né? É por onde os dados passam e são processados. Pensa numa máquina de moer. Né? Você pega uma peça de carne, bota na máquina, ela é processada e sai ali a carne moída. É a mesma ideia. A unidade lógica aritmética, né, que normalmente ela tem até um símbolozinho assim que dá essa ideia, né, de que eu dou algumas entradas para ela, né, entrada 1, entrada 2, ela processa, né, aqui é a unidade lógica aritmética,
e sai com os dados, né? Tem aqui uma saída. Ou seja, esse é o caminho dos dados. De alguma maneira, esses dados chegam, essas instruções e os dados chegam à unidade lógica aritmética, ela processa, executa isso e devolve numa saída ou para a memória principal ou para que a memória coloque no dispositivo de entrada e saída posteriormente, mediante alguma operação de entrada e saída. Tá legal? É por onde os dados passam para serem processados. Fala. No voo Newman ele também abstraiu ainda, não estava olhando o barramento. Ele sabe que o barramento é o que eu vou usar para conectar. Tá vendo aqui o fluxo? Ó? Entrada, né? Aí aqui tem a memória, de alguma forma eu tenho que entrar com os dados para a memória. Veio do disco, veio do teclado, de alguma forma eu tenho que entrar com dado. Aí ele é carregado na memória. Carregou na memória, vem via caminho de dados, né, para o processador unidade lógica aritmética, essa entrada é processada, sai, volta para a memória e, quando necessário, é escrita no dispositivo de entrada e saída. Um outro, por exemplo, uma impressora, uma tela, acabei de processar, cuspi na tela. Tá legal? Beleza? Então vi ali, caminho de dados, na prova, pensa, não é exatamente isso, mas pensa como um sinônimo de unidade lógica aritmética. É entrada pela unidade lógica aritmética, processamento por ela e saída. Esse é o caminho de dados que percorre, né, uma instrução quando vai ser executada pelo processador. Se é 1 e é 2, seriam os operandos? Seriam os operandos da instrução. Tá legal? Mas esse aí a gente ainda chega lá. A gente ainda vai detalhar bastante essa questão dos operandos ali. Controle ali. Tudo. Controle também é ULA. Não. A unidade de controle coordena essas operações. É um general, tá? Faz isso, agora, para, né? Ele fica, é o regente da orquestra ali. Guardinha de trânsito, mais ou menos isso aí, tá? Dá os sinais de controle. O que a unidade de controle faz é enviar sinais de controle, tanto internamente no processador para a unidade lógica aritmética, quanto para dispositivos externos como entrada e saída e memória, pedindo ou enviando dados. Tá legal? Mas a UC ela fica fora da ULA, né? É um outro componente do processador. O que tem dentro do processador? Nessa arquitetura que a gente está citando aqui de von Neumann, a gente tem a unidade lógica aritmética, que faz a conta propriamente dita, ela faz a aritmética e a lógica, soma, subtrai, faz ou lógico, AND lógico, NOT lógico, é o que ela faz, certo? E a gente tem a unidade de controle. A unidade de controle é esse general que fica emitindo sinais de controle. A gente vai ver mais adiante que a unidade de controle tem outras atribuições além de simplesmente ficar apitando dentro do computador, né? Ela também controla o clock, né? Ou seja, o início e o fim de cada pulso através de um reloginho que tem falando com ela diretamente, e ela também tem contato imediato e domina uma unidade interna do computador, dos processadores atuais, que é a unidade de decodificação. É a unidade que recebe uma instrução, pega a instrução da memória, decodifica, esmiuça ela para saber o que de fato a unidade lógica aritmética tem que fazer. Porque uma instrução, por exemplo, ela pode estar pedindo para somar dois números e depois multiplicar o resultado. Então eu tenho que decodificar isso e dar duas instruções para a unidade lógica aritmética poder, duas operações elementares que a gente chama. Uma coisa é a instrução, é o que veio da memória para eu poder executar. Essa instrução pode dar origem a mais de uma operação elementar, certo? Eu posso ali ter que fazer uma soma e um desvio de alguns bits, se for o caso. Tá legal? Um shift, na verdade, não um deslocamento, não é desvio. Desvio não é o caso aqui. Tá ok? Beleza? E dentro do processador também tem mais uma listinha de componentes que eu não citei ainda, que vocês sabem certamente qual é. Qual é? O que ficou faltando dentro do processador? Cache. Também, hoje em dia os processadores têm unidade de memória cache, né? Mas o processador mais rudimentar que a gente pensar aí dos últimos anos, inevitavelmente, além da ULA e da unidade de controle, ele tem também os registradores, que são pequenas unidades de memória onde ele guarda as instruções e os dados que ele vai usar para poder executar, onde ele guarda o contexto de uma instrução, de um processo. Tá legal? Beleza?